Palhetas. Distribuição Sinapse. Fragonard, o amor em meio às pregas. Não. Uma pequena mesa, uma maçã, um vaso caído, almofadas verde escuro, um baldaquim com cortinas escarlates. O amor em meio às pregas. Uma cama, Jean-Honoré Fragonard. Uma rosa, uma cadeira caída, um buquê de flores. Museu do Louvre, Paris. Uma banqueta, uma porta com fechadura e aldrava. A aldrava. Um homem, uma mulher. Em 1777, um desenho próximo de A Aldrava, assinado por Fragonard, é colocado à venda. Trata-se de um esboço realçado com lápis castanho. O quadro foi, por conseguinte, pintado nessa época. Os quadros mais famosos eram difundidos sob forma de estampas. Em 1784, um gravador, Maurice Blot, fornece uma primeira gravura de A Aldrava. A tela, na época, pertencia à coleção de um rico amador, o Marquês de Very. O Marquês morre em 1785. A aldrava é vendida junto com outros quadros do Marquês. Ele representa o interior de um apartamento onde se encontram um jovem e uma jovem. O jovem fecha a porta. A jovem se esforça para impedi-lo. A cena acontece ao lado de uma cama, cuja desordem permite imaginar o resto. A aldrava é comprada pelo Marchand Lebrun, o maior avaliador de quadros da sua época. O quadro passa para a coleção do fazendeiro Grimaud de Reynière, que o coloca à venda durante a Revolução. Ele é comprado mais uma vez por Lebrun. O quadro desaparece. Mas as gravuras, muito procuradas, fazem dele uma das imagens mais populares de Fragonard. O quadro reaparece em 1922. Em 1933 é vendido com a menção atribuído a Fragonard. Em 1969 é novamente colocado à venda no Palácio Galliera com a menção Escola de Fragonard. É comprado por 55 mil francos pelo diretor de uma galeria parisiense. Restaurado, é mais uma vez colocado à venda, em 1974. Uma subvenção especial do Ministério Francês da Economia e das Finanças permite que o Museu do Louvre compre a aldrava por pouco mais de 5 milhões de francos. Iniciam-se várias polêmicas. Alguns insinuam que a tela adquirida pelo Louvre é uma das cópias em circulação e não o original, desaparecido durante o período revolucionário. Outros vão mais além, afirmando que entre a venda de 1969 e a aquisição pelo Louvre foram feitas modificações na tela.
Cortinas e roupas de cama foram transformadas. A maçã dobrou de volume. Como se houvera a intenção de assemelhar a suposta cópia da aldrava à gravura de Blot. O exame da tela em laboratório permitiu autenticá-la e explicar essas contradições. Encontram-se em A Aldrava todas as características de outras obras tardias do pintor. A tela é fina, porém irregular. A análise com infravermelho não revela nenhum desenho subjacente, nem vestígios de pintura anterior. As rachaduras presentes na camada pictórica são semelhantes às de outras obras de Fragonard. Rachaduras redondas em forma de caramujo denunciam a fragilidade do suporte. Elas também são visíveis na obra despida da camisa. Rachaduras prematuras afetam o drapeado amarelo do vestido. Secando mais devagar, a camada inferior provocou a formação de largas fendas na camada amarela. Esses defeitos sofreram vários reparos no passado. A fotografia em fluorescência ultravioleta mostra linhas pretas que correspondem a essas restaurações. Enfim, rachaduras devidas ao tempo, mais tardias, são atribuídas à movimentação da tela. A maçã apresenta as mesmas rachaduras profundas que o resto da tela. Portanto, ela não pode ter sido pintada nem ampliada recentemente. Foi justamente porque essas rachaduras afetaram a maçã que restaurações pouco hábeis foram feitas para tentar camuflá-las. Esses retoques que reduziam a maçã e modificavam as cortinas e lençóis são visíveis nos clichês das vendas de 1969 e 1933. O desenho posto à venda em 1777 difere do quadro em vários detalhes. A maçã caiu no chão. A jovem olha seu sedutor de esguelha. As pregas do seu vestido são bufantes. Existe um certificado de autenticidade feito pelo próprio Fragonard. Um segundo desenho está bem próximo deste. Um terceiro desenho é bem mais despojado. Um pequeno esboço de 26 centímetros por 32 foi pintado sobre madeira. Ele também apresenta nítidas diferenças em relação ao quadro. O jovem é loiro. A jovem está de olhos abertos. E não existe maçã. Passando do esboço para o quadro final, Fragonard ampliou bastante a composição, 73 centímetros por 93. Ele também simplificou a cena, eliminando tudo o que pudesse distrair o olhar. O mesmo raio de luz ilumina a porta, o casal, a beira da cama e a maçã. Essa luz marca a diagonal do quadro. As cortinas, a cama, a toalha e as vestes são percorridas por conjuntos de pregas moduladas. O pintor gosta de torções ascendentes. A perna direita da mulher inicia uma curva que se prolonga pelas costas e o braço direito do homem. As pregas principais do vestido se concentram em direção ao ventre da mulher e parecem continuar nas pregas da camisa do homem. Só algumas formas geométricas mais precisas, a mesa ou a porta, contrariam esse conjunto de curvas flexíveis e ritmadas. Na passagem do esboço ao quadro, ocorreu uma mutação. O esboço foi tratado com tons mais frios e claros. O quadro foi modulado em tons quentes e escuros.
O branco de chumbo é utilizado com um pouco de preto para as roupas do jovem. Após um tratamento inicial em grisaille, Fragonard superpôs glacis opalescentes. O mesmo branco misturado com um pouco de vermelhão serve de base para as carnações. As cores das cortinas são obtidas com o vermelhão misturado com ocre nas zonas de sombra. As almofadas têm a cor verde escuro, talvez uma mistura de azul da Prússia e amarelo de Nápoles. O amarelo é a cor de Fragonard. Ele parece explorar todas as suas gamas em seus quadros. No vestido de Aldrava, o pintor utiliza amarelo de Nápoles puro. Essa mesma cor está presente na mistura do resto do quadro, fornecendo uma cor dourada. Assim, a Aldrava é composta por uma paleta bem reduzida: preto, branco, amarelo, vermelhão, ocre, verde. Durante a sua carreira, Fragonard desenvolveu estilos muito diferentes. Durante suas viagens à Itália, ele sofreu a influência da pintura veneziana. Uma provável estada na Holanda iniciou-o ao claro-obscuro de Rembrandt, assim como ao seu toque suave. As figuras de fantasia são espécies de esboços em que a pincelada muito aparente dá uma impressão de extrema velocidade. Mas Fragonard também sabe pintar personagens e objetos de contornos precisos. Ao retornar de sua segunda viagem à Itália, o pintor quer provar que pode acompanhar a moda. A Aldrava conserva pregas e curvas do rococó e o toque suave, mas já apresenta as características mais meticulosas do estilo neoclássico que nascia nessa época na França. Os quadros de Fragonard raramente se situam num contexto histórico preciso. No entanto, reproduzem os costumes bastante liberais do século. O pintor, contemporâneo de Buffon ou dos enciclopedistas, conta a história natural do amor. A perseguição, a surpresa, o amante coroado, o amor-amizade. 4 painéis que Fragonard pinta entre 1771 e 1773 para Madame du Barry, a favorita de Luís XV. Este trabalho será recusado por Madame du Barry, que preferirá recorrer a outro pintor. Outros quadros levam o espectador a penetrar nas alcovas. Le Feu aux Poudres. Uma jovem só, apenas com a sua camisola, está deitada na cama, pronta para ser incendiada pelo amor. Despida da camisola. O mesmo amor ajuda a jovem a tirar o último véu transparente que cobria sua nudez. O copo de água. O quadro desaparecido só é conhecido por uma gravura. O galante acaba de irromper abruptamente no quarto, onde a mulher deitada está quase nua. Ele tenta sacudir o colchão, enquanto uma servente cúmplice prepara-se para tirar um copo de água insuficiente para apagar o fogo que incendeia a heroína. A rosquinha. Uma jovem sobre a cama desfeita brinca com um cachorrinho e dá-lhe uma rosquinha. Uma outra versão é mais direta.
O biscoito sumiu e o rabo do cãozinho, apertado entre as pernas dobradas da jovem, faz-lhe um carinho. A modelo debutante. Uma alcoviteira vem oferecer uma garota bem jovem ao artista, que a analisa. As jovens curiosas. Duas garotas escondidas atrás das cortinas atiram pétalas de rosas em direção ao espectador. Talvez esse espectador esteja deitado sobre uma cama. Como na questão dos costumes, os quadros de Fragonard ilustram a moda dos elegantes de sua época. Por volta de 1780, os homens usavam os cabelos levantados na frente num topete, crespos dos lados e longos atrás, presos num rabo de cavalo. Usavam camisa, colete de mangas compridas e uma veste à francesa aberta na frente. Por cima, costumavam usar um tipo de capa-manto, o roquelaure. Também usavam uma calça dita à la bavaroise, que ia até o joelho. Calça e meias eram presas por ligas com fivelas. Sob as calças, usavam uma ceroula de algodão. Assim, em A Aldrava, o homem veste a camisa e a ceroula. Ele tirou a calça, os sapatos e as meias. As mulheres usavam laços bufantes no pescoço e fitas nos cabelos. O vestido, aberto até a cintura, deixava perceber a saia, às vezes de cor diferente. Os panos laterais do vestido podiam ser levantados e, graças às fendas da saia, enfiados nos bolsos. Mangas e saiotes eram fixados num corpete com barbatanas bem apertado e trançado nas costas. Sob o corpete, as mulheres usavam uma camisa comprida, mas nenhuma roupa de baixo. Este é o tema de um quadro célebre de Fragonard, Les Hasards Heureux de l'Escarpolette. Um apaixonado escondido nas folhagens descobre maravilhado o que se esconde sob as saias da jovem, que é impulsionada pelo cúmplice cada vez mais alto. As meias eram presas acima do joelho por ligas. Em A Aldrava, a mulher perdeu as suas fitas. Ela está despenteada. As pregas do vestido saíram dos bolsos, mas ela ainda está vestida. Os indícios das vestimentas, assim como a posição dos objetos no cômodo, permitem reconstituir a história contada pela Aldrava. O rapaz levou a moça para dentro de um quarto. Ele é moreno, muito musculoso e talvez não pertença à mesma classe que ela. Ele jogou rapidamente seu casaco sobre a cadeira. Soltou os cabelos da companheira e levou-a para a cama. A torção das cortinas demonstra que ele abriu a alcova. O amassado das almofadas e dos lençóis é o indício de seus primeiros beijos, de seus afagos, de seu abraço. Para o rapaz, foi fácil livrar-se furtivamente dos sapatos, das meias e da calça. Desatar o vestido, a saia e o corpete, ao contrário, levaria muito tempo. Nos abraços furtivos, bastava ao sedutor levantar os amplos saiotes, saia e vestido, para logo chegar ao objeto escondido do desejo.
Até então, a mulher sentia-se protegida pelo risco da chegada de um estranho no cômodo. Mas os carinhos foram longe demais. Seu sedutor está quase nu junto a ela. Ela se sente indefesa. Pula da cama em direção à porta. Seu vestido ainda está sobre a cama. A cadeira está caída. O vaso virou. O buquê foi parar do outro lado. Sempre enlaçado com a companheira, o homem passa à sua frente. Ele a segura. Ela está cambaleante. Ele passa o ferrolho. Ela estende o braço para impedi-lo, sem muita convicção. Coloca sua mão direita sobre a boca do companheiro, agora um gesto mais de carinho do que de recusa. É o último segundo de resistência. Atrás dela, a cama aberta. Ela vai ceder. Ela já cedeu. O sucesso de sua gravura levou Blot a fazer um pendant, a promessa de casamento ou o contrato, talvez inspirado em outro quadro de Fragonard que desaparecera. Essa nova estampa de Blot é uma espécie de interpretação. Desenhos estão pendurados na parede. Neles, o espectador pode reconhecer as silhuetas de A Aldrava e as de O Armário. Este é um desenho que o próprio Fragonard gravou. Dessa vez, o amante, que parece haver adquirido hábitos, é surpreendido pela família no momento em que acabava de se esconder. A Aldrava, o Armário e o Contrato formariam, então, uma espécie de pequeno romance em 3 capítulos. A sedução, os amantes surpreendidos, a regularização da relação. Muitas outras imagens, frequentemente muito mais vulgares, surgiram no fim do século XVIII e interpretavam, à sua maneira, a Aldrava. A resistência inútil, a disputa da rosa, a rosa mal defendida. Empurre com força. Abaixo a Aldrava. Nós temos a chave. Ele encontrou a fechadura. Vai dar certo. Deu certo. Uma biografia do pintor, surgida cerca de 10 anos após a sua morte, conta que a Aldrava teria sido pintada a pedido do Marquês de Verry para servir como pendant para um quadro realizado anteriormente por Fragonard, A Adoração dos Pastores. As 2 telas têm as mesmas dimensões e, em 1785, elas foram postas à venda como pendant. Mesmo que esse emparelhamento pareça estranho, talvez se deva ver aí uma variação da oposição clássica entre amor sagrado e amor profano. A inocência da virgem e do recém-nascido estaria assim em oposição à paixão. Neste caso, a maçã faria todo sentido. É o fruto do pecado original. Instigada pelo demônio, Eva oferece a maçã a Adão. Morder a maçã é cometer o pecado da carne. O vaso caído tem a forma longa e estreita. Na mística cristã ou na poesia erótica, a palavra vaso é uma metáfora do sexo feminino. Esse sentido será mantido na gíria. O cântaro rachado ou cântaro quebrado, nas composições do século XVIII, como em Greuze, assumem às vezes um sentido trivial. Em A Aldrava, o vaso só está caído, mas a castidade da jovem está por um fio. Mesmo simbolismo nas flores, que, na iconografia cristã e no folclore europeu, simbolizam a virgindade das moças. Proteger sua flor ou sua rosa deve ser a principal preocupação da jovem bem-educada. A cadeira caída é vista com frequência nas cenas de sedução. Porque está de pernas para o ar, ela evoca o atropelo dos amantes. Todas as pregas do vestido da mulher convergem para seu ventre como flechas de Cupido. O ferrolho garante supostamente a segurança das mulheres. Seria até uma imagem de virtude.
Mas, neste caso, o ferrolho vai proteger principalmente o sedutor dos importunos, que poderiam vir interromper a sua empreitada. A eliminação pelo homem do perigo externo aumenta para a mulher o perigo interno. Romper o ferrolho, quebrar o ferrolho, esse instrumento lembra imagens de violação. Aliás, com seu pino central deslizante, o próprio ferrolho é um objeto muito ambíguo. A cama ocupa mais da metade da superfície do quadro. Fragonard se fez o cantor da cama. Ele vai explorá-la em cerca de 30 telas e em inúmeros desenhos. Cortinas, cordões, fitas, travesseiros, rolos e colchões enfeitam essa peça mágica, a cama, palco de todas as encenações, onde tudo termina, onde tudo começa. Em Le Feu aux Poudres, a cor do fogo, cor do desejo, cerca a cama, invade o cinza azulado e o branco dos lençóis e invade, sobretudo, a mancha avermelhada de um fino tufo pubiano em labaredas dançantes, onde o fogo já está presente. Em um instante desejado, o fogo tomou conta de tudo. Os corpos dos amantes se mesclam com as formas inchadas da cama, dos travesseiros, dos rolos, com as pregas untuosas dos lençóis e das cortinas abertas. Com seu formato de concha, suas beiradas desenhadas como lábios, suas pregas que convergem para um laço, a cama representa com frequência um sexo aberto. Ou então, os lençóis esculpem em plena luz a própria imagem do que permanece bem oculto. Em As Pequenas Curiosas, a fenda e as pregas das cortinas, as pétalas de rosas, evocam tudo o que o desejo pode imaginar. Io recebe Júpiter sob forma de uma nuvem que lembra muito um travesseiro. Em A Resistência Inútil, a desordem da liteira atesta o ardor do encontro e turva as formas. Ao primeiro olhar, é difícil definir de quem são as pernas. Edredons, rolos, lençóis, roupas adquirem formas equivocadas, transformam-se em traseiros, sexos, bocas. A aldrava mostra os dois amantes curvados um contra o outro, perna contra perna, dançando o último passo da parada sexual. No final das contas, eles talvez não desempenhem o papel principal, assim como a aldrava, que apesar de dar o título ao quadro, pode não ser mais que um mero acessório. Ao mesmo tempo feminina, com suas pregas de carne vermelha delineando profundezas de sombra, e masculina, com seu contorno apontado em plena luz, a cama talvez seja o principal personagem da cena. Versão brasileira Audio News.